Sejam bem-vindos ao Patramada Criminal, o seu podcast semanal de crimes reais. Uh! Uh. Gente, esse é um podcast de true crime, de crimes reais, de coisas trevosas, de coisas assombradas. Mas a gente fala desses temas tão pesados com um pouco de descontração, um pouco de humor ácido, um pouco de piadas e anedotas, porque afinal de contas, de amarga já basta a vida, né? Já basta as histórias que a gente traz Sim, aqui. trazemos tragédia com uma pitadinha de humor. É, uma pitadinha de descontração, porque ninguém merece toda essa atenção, gente. E se você está aqui com a gente no domingo de manhã, sente-se, pegue seu café, seja bem-vindo, entendeu? Eu trouxe aqui a minha amiga Tiaga. Quem me acompanha no Instagram sabe que ela foi nomeada pelos ouvintes. Porque, gente, hoje eu e a minha amiga Tiaga vamos contar para vocês uma história de uma casa mal assombrada. Uh. Pera aí, eu não planejei o que eu vou fazer com a Thiaga ainda, onde que ela vai A se Thiaga encaixar vai ser aqui, estrela, sabe. todos sabemos. É que ela vai me distrair, entendeu. Tá, não, faz sentido. Ela já fez a aparição dela, já tá Ela na já hora. fez. A gente não pode deixar a Thiaga muito na frente da câmera que ela fica estrela, assim, ela fica diva muito rápida, então eu preciso esconder ela. Eu entendo, tudo bem. Gente, hoje eu vou falar porque afinal de contas, né, esse vídeo vai sair no dia 1º de outubro, não é isso? Deixa eu É. confirmar só pra gente não falar besteira. É, dia 1º de outubro. E outubro é o mês que é meio assombroso, assim, Spooky meio Halloween. então, a gente que é meio filhote de gótico, a gente gosta de uma coisa assombrada. Então eu trouxe uma história de uma casa mal assombrada em México, porque eu Em adoro México? coisa mal assombrada em México. Em México, Eu acho que ok. o México é um dos países com mais coisas mal assombradas da face da terra. Eu acho que ele só perde para o Japão, na minha teoria, na minha Talvez. que é baseada em vozes da minha cabeça. Mas, hoje a gente vai para uma cidade chamada Guanajuato, que é uma cidade mexicana, capital do estado de Guanajuato. E segundo nossa amiga Wikipédia, ela significa "lugar cheio de rãs". Meu Isso, Deus, já começou, o nome já é spooky, né. o terror já começa aí, já é uma das Sim, pragas do Egito. é É 10 verdade. pragas do Egito ou é 7 8? pragas, né? 7, não, não é 7 maravilhas do mundo, amiga. 8 pragas, 15 Ai, pragas. gente, não sei, conhecimento bíblico não temos. Vou até procurar Nem aqui. Não, tá desculpa, 10 pragas do Egito. São 10. 10 pragas do Egito, Deus não economizou. Não. Uma das 10 pragas do Egito, gente. Pois é, isso porque, aparentemente, tem uma formação rochosa do lado de fora da cidade, bem na parte de fora da cidade, que parece um sapo. E Ah, também tem muito sapo na região, então meio que ficou na religião nativa, sapo representa o deus da sabedoria. nossa, Aparentemente, não sabemos até onde podemos confiar na nossa amiga Wikipédia, mas foi de lá que eu tirei essa informação. Então, enfim, nessa cidade fica uma casa chamada La Casa de los Lamentos, que é uma casa embrujada, é uma casa mal assombrada. E essa casa ela foi construída no século XVIII pelo Marquês de San Clemente, que era um empresário do ramo de carvão. Essa cidade, ela tem muitas minas e a economia da cidade no século XVIII e XIX, início do século XX, foi dominada pela mineração. Então, muitos homens de negócios que eram donos dessas minas ou que tinham negócios em mineração moravam nessa cidade, tá. tá? Então era uma parte bem assim, é uma parte da cultura mesmo, da história da cidade. E esse Marquês de San Clemente, ele era um empresário muito rico, ele construiu essa casa para a filha dele morar. E ela morou lá e, enfim, e depois de anos a casa acabou sendo vendida para um e para outro, acabou funcionando como um escritório do correio da cidade por um tempo, até que em 1890 ela foi comprada pelo Dom Tadeu Furrêncio Merria. Nossa, que nome Chique, né? pomposo, né. É. Você sabe que nome latino é uma frase, né?
É É tipo, verdade. não existe, não é um nome e sobrenome, é uma frase inteira. É Dom Tadeu Furrêncio Merria, é um engenheiro que trabalhava também no ramo da mineração. Algumas fontes chamam ele de Tadeu Furrêncio, outras de Furrêncio Tadeu. A gente vai chamar ele de Tadeu. Ele comprou essa casa para morar com o amor de sua vida, a esposa Hum, dele, chamada Maria Constanza de la Rivera Olmedo. outra Outra frase. frase. Os vota o convite de casamento é uma bíblia, né, só É um pra poema. é um poema. Infelizmente, uma bela e triste noite, a dona Maria Constanza foi assassinada por ladrões que tentaram assaltá-la. Eita, E algumas fontes, porque caso antigo, né, gente, que se assim, caso antigo é difícil de achar uma história onde os detalhes batem, assim, os detalhes são sempre meio, eh, ofuscados, nebulosos, é verdade. nebulosos também, porque se torna uma lenda da cidade, então um fala uma coisa, outro fala outra coisa. Então, algumas fontes falam que a casa foi invadida, outras falam que ela estava caminhando à noite numa viela e tentaram assaltar ela, porque ela tinha dinheiro, né, o marido dela tinha dinheiro. Mas a maioria das fontes fala que ela estava andando sozinha numa viela e que eles vieram assaltá-la com uma faca, e ela foi assassinada porque ela aparentemente reagiu, enfim. Infelizmente, o Dom Tadeu não conseguiu salvar o amor de sua vida. Ah, E o que a gente sabe com certeza é que ele ficou sem chão depois que ela morreu, gente, porque ela era a luz da vida dele. Ele ficou louco, ficou oh. descompensado, coitado. Tão descompensado que ele recorreu a uma bruxa da região para tentar contactar a esposa no pós-vida. Ih, é aí que começa a dar errado, né. Aí é que começa, já falei pra vocês, se vocês não sabem o que vocês estão fazendo, não vai inventar de fazer uma enganga na cozinha, que você vai acabar trazendo uma entidade louca pra dentro da sua casa, Você tá entendeu? abrindo a porta pra tudo, né. Você não sabe o que está fazendo, não mexe com essas coisas. E todas as fontes que estão aqui embaixo na descrição do vídeo, elas só narram bruxa. E a gente sabe que bruxa pode ser qualquer coisa, né? Até principalmente em países católicos, bem tradicionalmente cristãos, como o Brasil, o México, a grande parte da América Latina, a gente tem esse negócio de, ai, todo mundo que não é cristão, é bruxa. É tipo, né? Faz uns paranauê estranho, a gente não sabe o que é bruxa. Então, eles não especificam qual é a religião dessa tal moça ou o que exatamente ela falou pra ele. Eles só falam que o Dom Tadeu ficou tão descompensado que ele foi procurar ela e ela falou que para ele contactar a esposa, ele deveria fazer oferendas rituais com sacrifícios humanos. Olha a enganga. Olha a enganga. E o Dom Tadeu falou: "Sounds good, vou começar isso". Eita, Bueno. cadê a sensatez, né, de falar: "Veja bem, melhor Não. não". E assim, ele é engenheiro, normalmente engenheiro, esse povo da ciência, né, não É mais acredita muito sensato, né. nessas coisas. Mas ele despirocou, ele falou: "Não, obviamente faz todo sentido, é isso que eu vou fazer". E eles acreditam que essas oferendas tenham sido feitas para Santa Muerte, mas a gente, como eu falei, a gente não sabe que religião que era essa bruxa e para quem que ele estava fazendo tais oferendas. Mas o que a gente sabe é que o Dom Tadeu despirocou e começou a matar as pessoas à torta e à direita. Ele começou a atrair pessoas jovens, homens e mulheres jovens, para dentro da casa dele, e lá ele torturava e matava essas pessoas. Nossa, gente, mas Eh, entre sacrifícios de sangue e torturar e matar pessoas tem Eram sacrifícios humanos. Ela falou para ele ah, que ele precisava fazer sacrifícios humanos e ele falou: "Say no hold my more". beer. É. Tipo, era tudo que eu precisava. E aparentemente, durante tais torturas e assassinatos, ele arrancava a pele da pessoa com ela ainda viva, Uh, o que explicaria
o nome Casa de los Lamentos, porque as pessoas literalmente Tá. gritavam de dor, porque era uma dor Imagino, sim. é. Mas todos esses sacrifícios, infelizmente, foram em vão, porque o Tadeu matava, matava, matava e nada da esposa fazer contato com ele. O que também eu não julgo ela, né, você já Não, pensou se você estava imagino. até querendo falar com seu esposo, daí você vê que ele se tornou um serial killer louco, desvairado, E aí você fica descompensado. pensando: "Será que ele se tornou ou que ele sempre foi assim, eu só tô vendo agora, né?" Exato. Daí ela falou: "Eu vou contactar esse homem pra depois ele me achar no pós-vida e eu ter que ficar com esse homem ainda, não". Ela pediu Tô de as boa. contas ali, ela falou: "Tô de boa". E ela nada de contactá-lo, então ele, completamente frustrado e desiludido com a vida, ele cometeu suicídio com um tiro na boca. E nós não sabemos até hoje quantas pessoas o Dom Tadeu Furrencio matou. A gente sabe que ele morreu sem pagar pelos seus crimes, porque ele se matou, e a gente sabe que a casa também ficou fechada e vazia por anos, até que ela foi comprada novamente por uma família. E quando eles entraram na casa, né, os novos donos entraram na casa, eu não achei muita informações sobre esses novos donos, que entraram primeiro na casa, mas diz que quando eles entraram, eles acharam livros de ocultismo e magia negra, pentagramas cravados no chão e aparentemente dezenas de restos humanos, ossadas completas no porão da casa. Então ele matava ali e ali ele deixava Ele os nem se dava o corpos. trabalho de esconder. Não. O que eles falam é que algumas ossadas tinham evidências de que elas foram incineradas. Então Tá, ele já fazia o crematório dele no porão dele. tá. E ele é engenheiro, então ele sabe como fazer essas coisas, né, ele deve ter feito Ou seja, um então era preguiçoso, né, um porque sistema inteiro. Não, você mas ele deixou os deve ter restos feito o lá, sistema inteiro para queimar e não sei o quê, a fumaça sai daqui, calculou mas ainda assim deixar os quanto restos mortais lá? ele largou lá. Então, E preguiçoso. eu acho estranho que depois que ele se matou, ninguém foi na casa dele e É, viu isso então. tudo. Esperaram a casa ficar lá fechada por anos, até os novos donos É, e quem achou, né, quem entrarem. achou o corpo. Então, pois é. Bizarro, bizarro. Bizarro, mas a gente como é um caso muito antigo, a gente nunca sabe o que que é real e o que que é lenda, o que que é disse que disse, né, porque quem conta um conto aumenta um ponto, então a gente nunca sabe nesses casos muito antigos o que é real. E muito também se mistura com a lenda, porque todo mundo ao redor dessa casa, né, os vizinhos ali, a região, todo mundo sabe que essa casa ela tem uma energia horrível Claro, né. e que ela é chamada de Casa de Los Lamentos, porque até hoje você consegue escutar os gritos das pessoas que foram assassinadas ali no porão. Hum. Eh, então tem várias, assim, várias pessoas que narram que passam pela casa à noite e ouvem gritos, é uma coisa horrível. Tinha uma família que comprou a casa eu acho que comprou depois dos donos que compraram primeiro, ela foi vendida de novo, moraram na casa, viam várias coisas, assombrações mesmo, assim, sabe, de portas fechando e abrindo, luzes se apagando e acendendo, todas essas coisas. Hoje a casa funciona como um museu e por cerca de 50 pesos, você pode fazer um tour de 30 minutos e ouvir toda a história do Tadeu Furrencio e da Maria Constanza. Uh. Na internet, no TikTok, você encontra também diversos vídeos que eu vi, que eu entrei no rabbit hole e vi todos. Por isso que nem tá nas fontes, porque eu vi todos, gente, considerem todos. E também mas o que eu achei legal é porque, tipo, ficou uma coisa super assim, tipo, museu da casa, você entra, você faz um tour, você ouve, né, a lenda, então é uma coisa meio spook, meio teatral, assim.
Mas nos comentários tem várias pessoas no TikTok falando: "Gente, eu fui nesse museu e a casa é horrível". Tipo, a Sério? energia da casa é horrível, tem alguma coisa naquela casa, você não sai dali bem, e todo mundo comentando assim: "Horrível, eu detestei". Não recomendo. É, mas é uma tour que eu e você super faríamos. Sim, quem sabe um dia a gente não é muito rica e vai para o México ser estrelas e fazer esses É. tours. Maria do as Maria do bairro de Guanajuato. Em 2011, eles gravaram um programa chamado Extra Normal, onde eles conseguiram captar atividades paranormais na casa. Sabe esses programas, tipo, de caça-fantasmas? Sei, Que que eles eles vão lá fazer os medidor e tal, sim. Isso. E daí eles entram e é aquela câmera noturna que só dá pra ver a pessoa branca, assim. Nada acontece. No show inteiro nada acontece. É sempre São só tipo estalos e barulhos e ou senão eles estão aqui conversando e daí: "Ah, você viu isso?" Ou: "Ai, eu senti alguma coisa." sim. E é tipo, coisas que não dá pra mostrar na televisão ou que ninguém sabe quem fez ou de onde veio. É bem papagaiada. Tem um padreco lá que ele O ele padreco, joga é um coitado. padreco, porque eu não sei se ele é padre ou se ele é exorcista, o que que ele é. Ele parece o Frank Aguiar. A gente vai mostrar, eu vou te mandar, tá aqui nas fontes, tem o vídeo dele, você pode colocar um pouquinho no vídeo pra gente ver. Ele é a cara do Frank Aguiar, fogo, e daí fala: "Ai, Senhor Jesus", e não sei o quê, e proteja, e daí ele anda pela casa. E hoje em dia é um museu, né, então tem alguns bonecos que aqui da Demi Lovato Eu não sei cantando se eu para o posso por causa da fantasma. monetização. Ah, é verdade. Ah, eu quero ver a Demi. Gente, procura a Demi Lovato cantando para o fantasma. Se você ainda não sabe dessa tour, você precisa saber. Sua vida não estará E se completa você não antes de você sabe, você saber. gostaria que a gente contasse essa história? Nos conte, nos comentários. Ai, a Demi Lovato é louca, eu adoro ela. Mas então, como eu falei, eles acreditam, então, que esses sacrifícios do Dom Tadeu tenham sido para Santa Muerta. E o que é a Santa Muerta, né? A Santa Muerta, a gente sabe bastante, a gente conhece bastante a imagem da Santa Muerta, que é uma santa caveira, mas a gente não sabe muito. E nos episódios que eu fiz sobre Paulo Mayombe e sobre o Padrino, eu falei que é preciso desmistificar um pouco esse tipo de imagem e desmistificar um pouco as religiões afrolatinas, porque a gente sabe que elas são muito demonizadas pelo cristianismo, enfim. A Santa Muerta, ela também é conhecida como La Señora de las Sombras, La Huesuda, a Ossuda, A Ossuda. La Madrina ou La Santíssima Muerte. E ela é um dos muitos santos do catolicismo popular. E o que que é o catolicismo popular? O catolicismo popular, ele é quando os colonizadores foram para a África e para a América Latina, por exemplo, já existiam religiões nesses lugares e eles queriam implementar o cristianismo. E muito dessa implementação foi feita à força. Então, infelizmente, para se defender, para se proteger e proteger a própria cultura e a própria religião, latinos e africanos precisaram adotar parte do catolicismo, né? Adotar o catolicismo e falar: ok, eu sou católico, não tem problema, mas meio que fazer a sua própria religião ali. É por isso que nas religiões afro-latinas a gente vê tantos aspectos do cristianismo combinados com as culturas locais. Então, por exemplo, diga. Não, eu tô rindo porque o Baltazar tá aqui no fundo, parecendo um capirotinho, olha aqui, o zanho brilhando. Aí. Não dá. É o Santo Muerto. Então, tá você contando e ele vindo, olhando com aquele zóio brilhando, eu pensei: "Gente, a galera que presta atenção no fundo da minha tela vai ver e achar que tem algo acontecendo, é apenas o meu gato tomando um banho". Ele tá muito interessado nessa história, porque ele é um Tá. gato gótico. Sim, ele é um gato super gótico.
Mas prossiga, desculpa a interrupção, eu só achei engraçado. Ah, não, então, e daí a Santa Muerte não, desculpa, volta. Então, e daí nasce, então, o catolicismo popular, que é o catolicismo que não é exatamente real e oficial, reconhecido pela Igreja Católica, pelo Vaticano, mas é um que engloba elementos da cultura local. São religiões que usam a iconografia cristã para fazer os próprios rituais, né. Sim, e eu não lembro onde que eu li, onde que eu ouvi, mas, uma das coisas dessas religiões, por exemplo, religiões africanas, é que as entidades, elas podem ser colocadas em qualquer objeto. Eles têm um Tá. pouco disso, de que você não todas as religiões, eu tô falando uma grande generalização. Eh você pode colocar, por exemplo, uma entidade X, você não pode adorar uma imagem daquela entidade, porque a Igreja Católica vai te prender e te matar, beleza. Você pega um santo que é aprovado pela Igreja Católica, uma iconografia da Igreja Católica, e você coloca essa entidade nesse santo. Tá. Entendeu? E daí você tá adorando o santo reconhecido pela Igreja Católica, né, nos olhos de todo mundo, mas você sabe que você tá, na verdade, adorando a entidade X, porque você fez um ritual para colocar ela naquela, a entidade naquela imagem católica. Então é por isso que muitas dessas religiões adotaram santos católicos, mas não necessariamente eles estavam adorando esses santos católicos originalmente. E a Santa Muerte é isso, gente. A Santa Muerte é o catolicismo popular, é o catolicismo que se misturou com as crenças populares, tanto das religiões latinas quanto das religiões que foram trazidas da África. Então, a Santa Muerta, ela não é uma santa reconhecida pela Igreja Católica, obviamente, mas ela é extremamente popular e as pessoas que oram que rezam para Santa Muerta, elas fazem peregrinação, elas rezam com rosário, elas fazem o culto, né, o ritual ao redor de Santa Muerta é um ritual bem católico. O Dia de los Muertos homenageia ela também, né, que é 2 de Uhum, novembro? sim. Uma das coisas que eu acho legal é que, como essa santa não é uma santa reconhecida pela Igreja Católica, né, que é uma santa excluída, ela meio que virou uma santa dos excluídos da sociedade. Ah, que interessante. Historicamente, ela é uma santa da comunidade LGBTQIA+, Ah. principalmente da comunidade trans, porque é uma comunidade que está sempre em risco, é uma comunidade que é muito excluída, é uma comunidade que é forçada muitas vezes a trabalho sexual por, né, viver em condições de prostituição por causa do estigma da sociedade. Então são pessoas que são outcasts, né, que por muito tempo viveram à margem da sociedade e se agarram nessa santa porque ela vive à margem da sociedade católica. E ela também Infelizmente, ela também é a santa padroeira de muitos criminosos e traficantes, porque eles literalmente são os excluídos, entre aspas, da sociedade, eles vivem à margem da sociedade, à margem da lei, e eles também vivem uma vida, né, ali Na margem. na margem ali, eles estão sempre correndo muito perigo, né, então eles adoram a Santa Muerta. Então, já para a Igreja Católica e para o Vaticano, de acordo com o cardeal Gianfranco Ravasi, responsável pelo Pontifício Conselho de Cultura do Vaticano, não é porque algo se veste como religião que esse algo é religião. E a Santa Muerta é, na verdade, uma blasfêmia contra a religião. Então, assim, fica a critério de vocês. Eu adoro a Santa Muerta porque a gente adora um outcast nesse podcast, né? A Sim, gente verdade. adora um pessoal excluído, um pessoal diferentão. Então, e é isso, gente. Essa é a história do Dom Tadeu e da Maria Constanza Ai, e da adorei. Casa de los Lamentos, em E da México, Santa Muerte também. e da Santa Muerta. E agora você sabe. E feliz outubro, o melhor mês Yay! do ano! Spooky Halloween! Spooky Halloween! E tchau! Se você gostou desse episódio, se inscreve no canal. E amanhã, Deezer, Spotify e agregadores, nós estamos com um episódio novo logo de manhã. Tchau!
Beijos.